vamos iniciar essa videoaula de história do dia 19 de maio. Vamos acompanhar a leitura com a prof e aproveitar para também treinar a leitura. Então, enquanto eu leio, vocês leem comigo, combinado? Então, vamos lá. Toda cidade tem patrimônio. Em todos os lugares existem patrimônios históricos, culturais e naturais que ao longo do tempo passam a fazer parte da nossa história de vida. Os patrimônios podem ser materiais, como documentos, esculturas, edificações, ou imateriais, como, por exemplo, brincadeiras, festas e danças populares, lendas, músicas e costumes, ok? A Prof. Jana trouxe algumas imagens para vocês entenderem melhor o que é patrimônio, e eu peguei essas imagens peguei no Google, né? Mas elas se referem à cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, o nosso estado, tá? É uma cidade que fica aqui ao lado de São José. Com certeza vocês já foram várias vezes, né? Florianópolis é muito lindo. Muito linda essa cidade. Então, olha só as imagens que a prof trouxe. Aqui é o bairro de Sambaqui. Com certeza vocês já andaram bastante por essas ruas, conhecem esse espaço. O que a gente consegue perceber aqui? Que nós temos construções, são casinhas, né? Temos uma igreja. Hoje essas casinhas, algumas ainda são residenciais, só que a maioria virou ponto de comércio e elas são patrimônio. Toda essa parte aqui ela é patrimônio. Por quê? Porque ela tem uma importância cultural para o seu povo. Ela nos remete à história dos nossos antepassados. Por exemplo, a ilha de Santa Catarina, ela foi povoada por açorianos. Né? Então, os açorianos vieram do arquipélago dos Açores, que são ilhas, são 9 ilhas que pertencem ao país Portugal. Então, eles são açorianos e são portugueses, né? A nacionalidade portuguesa. E eles trouxeram para cá toda a cultura portuguesa, que hoje também faz parte da nossa cultura, tá ok? Então, isso aqui é um patrimônio histórico. Por quê? Porque isso aqui não pode ser destruído, demolido, ninguém pode destruir essas casinhas e fazer prédios chiquetosos, né? Não pode. Por quê? Porque ela faz parte do patrimônio do nosso estado, tá? Ela retrata a história do nosso povo, a nossa história, tá? Então aqui, ó, a Prof. Jana trouxe para vocês a imagem da Ilha do Campeche. A Ilha do Campeche, ela é um patrimônio natural, ou seja, ninguém pode vir aqui e construir, por exemplo, um hotel, tá? Por quê? Porque senão vai destruir toda a paisagem natural. E ela é um patrimônio natural, né? Todo patrimônio natural se refere à natureza, tá? Então, ninguém pode vir aqui construir um hotel, construir residências, tá? Ela tem que ser preservada, porque ela representa a história de um povo, de um local, de uma cidade, tá? Aqui, ó, nós temos um patrimônio cultural. Quem nunca viu? Quem nunca ouviu falar do boi de mamão? Então, ela é um patrimônio cultural, tá? De um povo. E aqui nós temos esculturas, tá? Essas esculturas, elas ficam lá no Costão do Santinho e representam o quê? O povo que viveu aqui na ilha de Santa Catarina antes da chegada dos portugueses, dos açorianos, tá ok? Então, isso aqui também é patrimônio, tá? Então, entenderam direitinho o que é patrimônio? O autor do livro, ele traz aqui a cidade de São Luís, no estado de Maranhão. E ele fala aqui, ó, a Casa do Inhozinho, em São Luís, tá? Com sua fachada de azulejos coloniais, bem típico, arquitetura bem típica portuguesa, né? Tá bem retratada aqui nessa imagem. Número 1, vamos refletir aqui com a prof. Por que é importante preservar o patrimônio de um lugar? Por que é importante a gente preservar a Ilha do Campeche? Por que é importante a gente preservar aquelas casinhas açorianas?
aquele estilo de arquitetura. Hoje você é uma criancinha. Daqui a pouco você vai ser adulto, você vai ter uma família, você vai ter filhos. Você gostaria que os seus filhos também conhecessem esses espaços, esses patrimônios? Com certeza, né? Então, pensando nisso, você pode responder essa pergunta para a prof. Por que é importante preservar o patrimônio de um lugar? Tá ok? Número 2. Aqui tem uma atividade bem bacana que eu quero que vocês caprichem bastante. Pesquisem e escolham um patrimônio da sua região. Em uma folha à parte, façam uma montagem como a de São Luís, destacando os elementos culturais, históricos ou naturais. Tá? Você pode pegar aqui da cidade de São José, você pode também escolher a capital do nosso estado, só que, claro, pega outros espaços, outros patrimônios, não esses que a prof mostrou aqui, tá? Pode pegar de alguma região que se refere à cidade natal da sua mãe, do seu pai, se eles não forem aqui de São José ou dos seus avós, não tem problema. Quanto mais diversidade, mais rico vai ficar essa atividade. Daí eu gostaria, por exemplo, que você fizesse um videozinho para a prof mostrando, falando para mim sobre essa questão número 2, tá bom? Então, você pode contar para mim. Se você quiser pegar se você não tiver como imprimir as imagens e quiser fazer no computador, tá? E mostrar para a prof assim no celular explicando, eu também gostaria muito de ver, tá bom? Então, tá. Vamos lá. Aqui, ó, mostra a festa do Bumba Meu Boi, que é parte do patrimônio imaterial de Maranhão. Coisa mais linda. Vamos fazer a interpretação desse texto aqui, ó. Vamos ler comigo, tá? A prof. Jana quer que vocês leiam em voz alta com a prof. A cidade era antiga e ficava na beira do mar. Tinha ruas estreitas, igrejas lindas e pracinhas. Tinha lembranças de um tempo de muita riqueza. Tinha fortes que não serviam para mais nada, mas antigamente tinham sido usados para defender a cidade dos ataques de piratas. Tinha casas coloniais de 2 andares, com jardins em pátios internos e varandinhas cheias de vasos de flores. Esse texto é de Ana Maria Machado, de Carta em Carta. Letra A. Quais são as características da cidade descrita no texto? Você lembra o que são características? Dizer como é aquele lugar. E você vai pegar essa resposta no texto, tá bom? Você pode usar a aspas aqui. Lembra que a prof, numa aula de português, eu expliquei o que era aspas? Quando a gente pega algum trecho de um texto que não foi a gente que escreveu, a gente abre aspas, copia do texto a informação, ponto, fecha aspas, tá ok? A letra B não precisa fazer, tá? Número 2, compare as imagens. Aqui na imagem 1, a gente consegue perceber o seguinte: tem 2 homens ali trabalhando, certo? E o que diz a legenda? Acendedor de lampião do século XIX, a iluminação de azeite de peixe, ou seja, a iluminação ela não era elétrica, tá? Não tinha eletricidade, então eles usavam o que? Lampião, e tinha uma pessoa que antes de anoitecer ia lá, acendia um por um para poder iluminar as ruas. Olha na imagem 2. Nós temos ali também 2 homens trabalhando. E o que diz a legenda? Operários fazendo manutenção da rede elétrica em São Paulo. Ou seja, hoje a iluminação das ruas, ela é o quê? Elétrica, ok? E a gente percebe que não tem esse movimento de pessoas acendendo as luzes dos postes, tem? Vocês já viram? Não, né? Porque ela é elétrica, é automático. Então, o que acontece? O que aqueles operários estão fazendo ali na 2? Eles estão fazendo a manutenção, porque às vezes queima alguma lâmpada, ou então algum fio precisa ser reposto, não é mesmo? Então, é uma manutenção, tá? Letra A. Qual é a profissão retratada na imagem 1? Qual era a função desse profissional? Tanto a letra A quanto a letra B, vocês vão levar em consideração a explicação da prof e vão olhar as legendas das imagens, ok?
A letra B, considera a imagem 2 e explica as mudanças ocorridas nesse tipo de profissão no decorrer do tempo, tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó, um comparativo para responder a letra B, tá? Caderno de atividades, página 10. Cidade também tem história. De novo, vamos ler esse texto em voz alta com a Prof. Jana, respeitando a pontuação. Vamos lá. Ouro Preto. A origem de Ouro Preto está no Arraial do Padre Faria, fundado por volta de 1698. Pela junção desses vários arraiais, tornando-se sede de concelho, foi elevada à categoria de vila em 1711, com o nome de Vila Rica. Em 1720, foi escolhida para a capital da nova capitania de Minas Gerais. Em 1823, após a independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, tornando-se oficialmente capital da então província das Minas Gerais e passando a ser designada pelo como Imperial Cidade de Ouro Preto. Então, esse texto é da Prefeitura de Ouro Preto. E aqui nós temos a Capela Nossa Senhora do Rosário dos Brancos, conhecida como Capela do Padre Faria, tá? Então, olha só, letra A. Sublinhe no texto a data de origem de Ouro Preto. Quem tem o livro em casa pode vir aqui no texto e sublinhar. Quem não está com o livro vai digitar aqui nessa caixinha, a prof vai aumentar mais para vocês, a parte que está, que mostra a data de origem de Ouro Preto, ok? Letra B. Complete as frases de acordo com a história de Ouro Preto. Em 1711, Ouro Preto foi elevada à categoria de... Tananana. Ouro Preto foi escolhida para a capital da capitania de... Tananana. Tornou-se capital da província das Minas Gerais em... Tananana. Essas respostas vocês vão pesquisar aqui no texto, tá bom? Então, meus queridos, essa explicação dessa atividade fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, procura a prof no WhatsApp, tá? Estou disponível para vocês. Um beijo grande e bom estudo, tá bom? Tchau, tchau!